Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Muito bem, vamos então ao nosso estudo de hoje. Você sabe que orar é falar com Deus. Sabemos que orar é podermos trazer dos céus as suas bênçãos para a terra. Orar é poder abrir o nosso coração diante do nosso Deus. Orar é podermos ter em nosso coração tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós oramos, nós ouvimos o Senhor. Quando nós oramos, ao abrir o nosso coração, nós podemos agradecer, adorar, pedir, suplicar. Orar é tudo isso. Bem, nós sabemos que o Senhor nos fala sobre vários tipos de oração, vários modos como nós podemos orar, como Deus nos ouve, e queremos ver aqui como o que significa a oração em espírito. O que é orar em espírito? Será que é orar silenciosamente? É uma oração silenciosa? O que é a oração em espírito? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 14, e vamos ler do verso 14 ao 15. Vamos lá? Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. Que fazer, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Estas são as palavras do apóstolo Paulo a respeito da oração no espírito. Paulo escreve aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele escreve sobre os dons espirituais. E Paulo coloca ali todos os dons espirituais, 9 dons. Dons da comunicação, que é o falar em línguas, o interpretar, ou a interpretação de línguas, e o dom de profecia. Paulo fala sobre os dons de manifestação, como discernimento de espíritos. Paulo fala sobre o dom de operação de maravilhas e o dom de cura. E Paulo fala também sobre a palavra do conhecimento, a palavra de sabedoria e a palavra profética. Palavra de sabedoria, palavra do conhecimento. E Paulo vai explicando a respeito dos dons espirituais, dons que Deus deu à igreja, para que a igreja possa usá-los, para que a igreja possa romper em crescimento espiritual. Tudo que foi dado pelo Senhor foi para o aperfeiçoamento dos santos. E nos dons, aqui está o dom de línguas. Dom de línguas, e as pessoas podem perguntar, mas por que falar em línguas? Por que falar em línguas sendo que a gente não entende o que a pessoa está dizendo? Nós vemos que a primeira vez que Deus derramou o dom de línguas sobre a igreja, em Atos, no capítulo 2, este dom de línguas era idiomas. Eles estavam falando em outros idiomas das grandezas de Deus. Falavam sobre quão grande é o Senhor, quão poderoso é o Senhor, na língua dos árabes, dos cretenses, dos de Cirene e das pessoas que vinham de todas as nações ao redor de Israel que tinham vindo para comemorar a festa de Pentecostes. E eles estavam falando, os apóstolos estavam falando, cheios do Espírito de Deus, sobre as grandezas do Senhor. E falavam em línguas. A multidão afluiu e a multidão perguntava, o que é isso? O que vem a ser isto? O que eles estão falando? Por quê? O que está acontecendo? Eles sabiam que eram pessoas iletradas, sabiam que eram pessoas simples, sabiam que eram pessoas que não tinham cultura, que não aprenderam a falar aquelas línguas na faculdade, nem com professores particulares. Então, o que vinha a ser tudo aquilo? Era Deus trazendo um novo tempo, trazendo a mensagem, enchendo os discípulos de ousadia, de coragem para testemunhar a sua fé. Hoje,
Nós vemos irmãos nossos em países fechados ao Evangelho, países muçulmanos, onde eles matam os infiéis, onde se uma pessoa da família se converte, eles não aceitam proselitismo, eles não aceitam a mudança de religião, então eles matam aquela pessoa que se converteu. Eles não aceitam, eles não permitem, eles chamam de infiéis. Eles dizem que aquele jovem, aquela esposa ou aquele marido que se converteu, ele renegou a sua fé, ele é infiel, ele deve morrer. E como nossos irmãos podem ter coragem para testemunhar de Cristo? Como aceitar a Cristo num ambiente deste, numa Arábia Saudita que deu pena de morte para quem portar uma Bíblia? Quem estiver com uma Bíblia, foi encontrado com uma Bíblia, pena de morte, sem direito a nenhuma defesa. Pena de morte por ter a Bíblia. Quem vai querer ser cristão na Arábia Saudita? Será que não tem cristãos lá? Será que Jesus não alcançou nenhum coração lá naquele país? Claro que sim, claro que sim. O Senhor tem os seus filhos em toda a terra. O Senhor alcança com o seu amor, alcança com a sua salvação aqueles que abrem o seu coração e eles são transformados. Recebem o Espírito Santo e têm ousadia, coragem para testemunhar a sua fé e coragem para dar a vida por Cristo. Quantos nós já vimos que deram a sua vida por Cristo? Agora mesmo, diante dos nossos olhos, nós vimos aí quantos cristãos decapitados, crianças cristãs, que eles quiseram obrigar a falar a Shahada, a dizer Alá é o único Deus e Maomé seu profeta. E as crianças disseram, não, Jesus, nós cremos em Jesus. Eu creio em Jesus, o Filho de Deus. Eu creio no Deus Criador dos céus e da terra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Crianças que foram mortas por causa da sua fé. Que coragem é essa? Que coragem é essa? Que força é essa a ponto de enfrentar a própria morte, mas não renegar a sua fé? Esta coragem é dada pelo Espírito Santo de Deus. É Deus quem nos capacita, é Deus quem nos dá essa coragem, é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo então veio sobre o corpo de Cristo, veio sobre a igreja em Atos capítulo 2, encheu aqueles 120 irmãos de autoridade, de poder, de graça, de sabedoria, de unção, encheu-os do entendimento. É o Espírito Santo vindo e trazendo luz, e trazendo a verdade, e esclarecendo, mostrando de uma maneira tão clara o cumprimento de toda a palavra de Deus em Cristo Jesus. Todo o Antigo Testamento, todos os rituais do judaísmo, tudo que Deus havia descrito para os seus filhos, mesmo as festas que eles comemoravam, todas se cumprindo em Jesus. Jesus é o Cordeiro da Páscoa. Por isso, não foi sem motivo, não foi por acaso que Jesus morreu no dia da Páscoa. Na festa de Pães Asmos, falando sobre o sepultamento de Jesus, um lugar limpo, um lugar santo, o corpo de Jesus limpo e santo, colocado num túmulo novo, onde ninguém tinha sido posto. Os outros ladrões que morreram foram jogados numa vala comum, seus corpos tocando um no outro, mas Jesus não, porque ele era santo. Pães Asmos fala de santidade, de pureza, fala do sepultamento de Jesus. E Primícias fala da ressurreição do Senhor. Ele é a primícia dos que dormem. Por isso não foi por acaso que Jesus ressuscitou no domingo, porque Primícias era no primeiro dia da semana, no primeiro dia imediato ao sábado, que é o domingo. Os judeus, eles guardam o sábado, dizendo com este ato, eles estão dizendo, nós cremos
no Deus Criador dos céus e da terra, que fez em 6 dias todas as coisas que existem, e no 7º ele descansou. Mas quando um cristão vai à igreja no domingo, ele está dizendo: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu creio no Espírito Santo, eu creio em Jesus de Nazaré. Jesus, o Messias, Jesus, o Cristo, que deu a sua vida por nós, mas ressuscitou no primeiro dia da semana. Ele ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita da majestade de Deus, de onde virá para julgar os vivos e os mortos, de onde virá para implantar o seu reino aqui na terra, seu reino de paz, o seu reino eterno. É assim. Aquelas festas, elas se abrem no seu significado mostrando Cristo. Pentecostes, na festa de Pentecostes, se cumpriu o derramamento do Espírito Santo, foi a abertura da igreja, foi o momento quando Deus trouxe o vinho novo em odres novos. O vinho novo era o Espírito Santo que era derramado nos corações, odres novos. O templo do Espírito Santo somos nós. Somos nós, os cristãos, aqueles que recebem o Senhor Jesus, que creem nele. São odres novos, recebendo vinho novo, o Espírito Santo. E então, o Espírito Santo trouxe os seus dons, e entre os seus dons, o dom de línguas. Orar em espírito, o apóstolo Paulo vai dizer que é orar em línguas, é falar em outras línguas. Só que quando falamos as línguas dos anjos, nós não entendemos. Nós não entendemos, não tem uma tradução, uma escola de línguas dos anjos aqui na terra. Nós não sabemos, por isso Paulo diz assim: se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Ou seja, eu não entendo o que eu estou orando, mas o meu espírito, ao orar em línguas, ele está orando de fato. Orando de fato, orando verdadeiramente, orando a vontade de Deus, orando aquilo que está no coração de Deus e que é para nós orarmos. Não entendemos, não entendemos. Tem muita gente que não entende nada do dom de línguas. E línguas tem a interpretação, é um outro dom de interpretar para a nossa língua o que o Espírito Santo está dizendo. A mensagem, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Orar em espírito é orar em línguas. E aqui está dizendo que o Espírito ora de fato, ora de fato, ora de verdade. Então, nós temos aqui uma arma poderosíssima para orar. Porque se o Espírito Santo, que sabe todas as coisas, sabe o que está me envolvendo, as realidades espirituais ao meu redor, às vezes eu estou enfrentando uma luta espiritual, às vezes potestades estão armando ciladas contra a minha vida e eu não sei. Mas quando nós oramos em espírito, Deus traz o cumprimento da sua vontade, Deus traz o reforço, Deus traz a resposta, Deus traz livramento, Deus traz coisas que nós não imaginamos, porque nós nem sabemos aquilo que estamos falando com o Pai. Eu me lembro que um dos nossos irmãos, pastor João Carlos Marques, teve uma experiência de morte clínica. Morreu. E os irmãos estavam ali orando por ele. As irmãs estavam orando, pedindo a Deus: ressuscita, traz de volta, não permita que teu servo vá, nós precisamos dele. Assim como no Antigo Testamento, no Novo Testamento, as viúvas amigas de Dorcas, Tabita, que haviam recebido roupas que ela fazia para as crianças, para os filhos, para as viúvas, e ela dava de presente. Elas mostraram para Pedro: Dorcas não pode morrer. Mas ela estava lá, morta. E Pedro ora e ela ressuscita. Pedro orou e ela ressuscitou.
Assim, aquele pastor, ele estava recebendo oração ao redor do seu leito. Deus, não o deixe partir, traze-o de volta. Nós precisamos dele, precisamos que ele esteja aqui conosco. E ele conta como ele esteve diante de Deus. Ele conta como o seu espírito esteve diante do Senhor Jesus. O que ele viu, coisas maravilhosas. Mas Deus lhe mostrou algo. Que as orações daquelas irmãs, as orações do povo de Deus ali subiram e ele haveria de voltar em resposta àquelas orações. Mas ele aprendeu algo ali, é que as orações feitas em língua estranha, em língua do Espírito, dom do Espírito Santo, elas chegavam mais rápido ao céu do que as orações feitas pela nossa mente. A oração em línguas, ela vai mais rápido, ela flui mais rápido, porque é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo que está falando e está levando ao Pai o que é a vontade do Pai. Portanto, Paulo nos fala sobre orar no Espírito, orar em línguas. Quando oramos, nós estamos falando em mistério com Deus. Em mistério com Deus. Paulo, ele diz, o que eu vou fazer? Eu vou orar em línguas, em espírito, e vou orar também com a mente. Eu vou orar sabendo aquilo que eu estou pedindo e vou orar no espírito pedindo o que Deus quer que eu peça. Eu vou cantar com a minha mente, eu vou cantar hinos de louvor e de adoração, quão grande és tu, e vamos cantar quão grande é o meu Deus, quão grande Ele é, mas vou cantar também no Espírito, em línguas. Por quê? Porque este dom é um dom de Deus e ele atravessa, e ele vai direto aos céus. Nós vimos então que em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo fala dos dons espirituais. Cita quais são eles. No capítulo 14, onde nós lemos esse texto aqui, Paulo vai falar sobre a aplicação dos dons espirituais, sobre a importância desses dons espirituais e como eles devem ser buscados e aplicados. Porque quem dá os dons é o Espírito Santo. E ele dá como lhe convém, como lhe apraz, porque ele nos conhece e sabe aquilo que cada um de nós iria usar da maneira correta diante do Senhor. Mas, entre estes dois capítulos, o capítulo 12, que nos fala dos dons e do dom de línguas, o capítulo 14, que nos ensina como usar os dons, nós temos o capítulo 13 de 1 Coríntios. E esse capítulo 13 de 1 Coríntios, ele vai nos falar exatamente deste caminho maravilhoso para nós andarmos por ele. Paulo diz assim, em 1 Coríntios capítulo 13, é um cântico, é um poema ao amor. Ele fala que tudo que eu vou fazer tem de ser em amor. Então ele diz assim, olha, ainda que eu fale as línguas dos anjos, dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como um símbolo que retine. Símbolo é aquele prato que se bate. Pá! É tão estridente, ninguém aguenta uma orquestra com aquilo batendo o tempo todo, mas quando ele bate na hora certa, pá! Ele faz o seu som. O sino é a mesma coisa. Ninguém aguentaria sinos dobrando, tocando o dia inteirinho. Mas quando ele toca, marcando as horas, ele tem aquele momento tão importante. E Paulo diz, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei só barulho, como os pratos, os símbolos e como o sino que dobra, que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Imagina,
Ele está dizendo, ó, se eu souber falar a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver amor. Ah, se eu tiver dom de profecia, se eu tiver tanta fé, tanta fé, tanta fé, capaz de transportar montanhas, nada serei se eu não tiver amor. Por que amor? Porque amor é a essência de Deus. Estes dons são dons do Espírito Santo, são dons de Deus. E eu não posso tê-los como varinha mágica na minha vida para mostrar poder para fazer as coisas. Orar no Espírito é numa dependência total do Senhor em amor. Em amor. Muitas vezes Deus vai nos levar a orar em Espírito exatamente em intercessão pelas pessoas ao nosso redor. Intercessão pelas nações, intercessão pela igreja, intercessão. E a intercessão precisa de amor. Verso 3 diz, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disto me aproveitará. Aquelas pessoas que se dão, né, homens bombas, pessoas que se dão seu próprio corpo para ser queimado, se não há amor, não vale nada. Um sacrifício tão doído, um sacrifício tão triste, em vão, porque não há amor, não há a presença de Deus. Deus é amor. Só de ver isso, nós sabemos que o Deus dos islâmicos não é o Deus dos cristãos. Alá não é Jeová. Jeová é o Criador dos céus e da terra. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas o nosso Deus, esse Deus, o Deus dos cristãos, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, é amor. Então, os dons, a oração no Espírito não deve ser algo mecânico. Eu já ouvi pessoas dizendo, eu oro, tenho de orar 2 horas em línguas por dia, eu tenho de orar 3 horas, eu tenho de fazer assim. A oração no Espírito não deve ser algo mecânico, algo igual um papagaio, igual uma metralhadora. Não, é movido pelo Senhor e ela é em amor. Saber que quando eu oro em Espírito, o meu espírito ora de fato, ou seja, Deus em mim está orando. Deus em mim está falando, está trazendo aquilo que deve ser, aquilo que deve vir dos céus. Aquela resposta que eu preciso, que a nação precisa, que a igreja precisa. Orar em línguas. O meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera, a menos que eu tenha o dom de interpretação de línguas. Mas o Senhor está dizendo isso aqui, que orar no Espírito é orar em línguas. E usar os dons espirituais só tem mesmo todo o valor, todo o proveito quando nós fazemos em amor. Em amor. Não com orgulho ou vaidade. Não como disputa. Não para parecer melhor do que os outros. Mas quando há amor. E o amor, Paulo diz, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, mas se alegra, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Os dons, a oração deve ser feita em amor, movido pelo Senhor, trazendo dos céus o que Deus tem para derramar, amor. Orar em amor pela nossa pátria, orar em amor pela Igreja do Senhor no Brasil,
Orar em amor pela juventude, pelas crianças, pelas famílias. Orar no Espírito. Orar em línguas. Sim, esta é a vontade de Deus. Este é um dos tipos de oração que a Bíblia nos mostra. É a Bíblia quem está nos mostrando isto. Orar em Espírito. Eu posso orar no pensamento. Eu posso orar pronunciando as palavras, sim. Eu posso orar falando alto e na maior altura, sim. Eu posso orar chorando, eu posso orar sorrindo, eu posso orar marchando, eu posso orar em pé, de olhos abertos, de olhos fechados, deitado no chão, ajoelhado. Não importa. Ao orar, eu preciso orar sob a direção do Espírito Santo, a bênção do Espírito Santo. E eu posso orar em línguas. Mesmo que eu não entenda, Deus sabe o que o Espírito Santo está falando. E Deus responde, e Deus atende. Amém? Então fica aí para você este tipo de oração. E se você não fala em línguas, se você não foi batizado com o Espírito Santo, busque. Busque ser batizado com o Espírito Santo. Busque a plenitude do Senhor no seu viver. Vamos orar agora? Feche seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para Ti. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, Senhor. Limpa-me. Purifica-me de todo pecado e dá-me um coração bondoso, um coração fiel, um coração limpo, um coração cheio de coragem, um coração cheio da Tua presença. Eu quero ser como Jesus, eu quero falar como Jesus, eu quero viver como Jesus. Ajuda-me, Senhor, eu me entrego a Ti. Pai, que cada pessoa que nos assiste possa ter tido entendimento da Tua vontade, da oração no Espírito, da oração em línguas e possa deixar fluir através do seu interior rios de águas vivas, para que a Tua glória seja vista em toda a terra. Abençoe cada um, ó Deus, trazendo saúde àqueles que estão enfermos, cura para os que estão, ó Deus, com o seu espírito quebrantado, triste, deprimido. Traz a Tua cura. Traz, ó Deus, libertação para os encarcerados, presos pelo pecado, presos pelos vícios. Sejam libertos agora no poder do nome de Jesus. E que nós possamos orar em espírito, sabendo que Tu nos ouves, que Tu nos respondes, pois oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Orando, orando sem cessar. E até o nosso próximo encontro, no nosso próximo programa, se Deus nos permitir. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.